Olá, Valéria! Aqui no estúdio de São José dos Campos nós temos uma visita ilustre. Eu posso falar que é ex-jogador, mas agora também, principalmente, o assunto dele é vinho. Claro, eu estou falando do Hernanes, o profeta Hernanes. Obrigado pela participação aqui no estúdio de São José dos Campos, pela visita aqui. É muito bacana ter você no nosso programa. A gente já conversou no Sport Record sobre esporte, então hoje eu quero falar com o Hernanes. Posso falar produtor de vinho, Hernanes? Obrigado pela participação, viu? É um prazer estar aqui, um prazer estar nessa cidade tão maravilhosa, aconchegante. E, enfim, vamos conversar, é um prazer estar aqui. Isso aí, produtor de vinho. Produtor de vinho. Então é isso que eu queria perguntar, Hernanes, porque assim, você teve uma passagem bem significativa e grande lá na Itália. Foi nessa época que você ganhou gosto pelos vinhos ou você já era apreciador de vinhos? Não apreciava, não conhecia, era completamente ignorante. O vinho para mim era um mundo distante. E até é interessante que eu estava conversando ontem sobre um produto que parece que é um vinho. Eu não vou citar o nome para não denegrir, porque essa não é a minha intenção. Eu era garoto, né? E ali sempre no Natal, minha mãe servia esse produto para a gente, brindar o Natal ali. E eu realmente não gostava, né? Então era um mundo que eu era ignorante e ainda tinha essa bebida aí que me fazia cada vez afastar desse mundo, não queria a conversa. Mas chegando na Itália, aí a conversa é outra, né? Aí você começa realmente... Primeiro que não tem opção, você vai na casa dos amigos, no restaurante, só tem ou vinho ou água. Ou é vinho, na Itália é só assim. Assim, não tem igual aqui no Brasil, eu estava muito acostumado, né? Minhas refeições eram feitas com um copo de suco de maracujá, suco de melancia, suco de abacaxi, acerola, enfim, cajá. Eu sou do Nordeste, sou de Recife, né? Então, era muito acostumado com os sucos. E lá, ou era vinho ou era água, ou refrigerante, né? E eu fui para o refrigerante, mas depois, quando eu experimentei a primeira vez o vinho, aí eu, enfim, vi a curiosidade e aí não parei mais. Aí comecei a conhecer, aí visitar as vinícolas, aí pronto, aí já era, imersão total. Encantado, apaixonado por esse mundo e cada vez que conhecia mais me encantava, até que 5 anos depois de estar na Itália, aí eu comprei, que a princípio eu queria comprar uma casa, uma fazenda, né, onde tivesse um jardim, mas quando eu cheguei lá já tinha o vinhedo, aí eu falei, vou fazer o vinho. Já uniu o útil ao agradável, mas então foi enquanto você ainda jogava lá na Itália? Isso. Foi quando você estava na Inter? Então, foi interessante porque quando eu fui lá, onde eu tenho hoje a casa, que é vinícola, as Parreiras, no Piemonte, mas a primeira vez que eu fui fazer a visita eu estava na Inter ainda. Então, estava em Milão. E de Milão até lá dá 1h30. Né? É uma viagem um pouquinho... Não é longe, mas também é como São Paulo e São José, né? Assim, então, e coincidentemente, depois... Na temporada seguinte, eu assinei com a Juventus, eu fui para a Juventus e também que fica ali 1 hora de viagem, é também próximo, né? Então, foi nessa passagem de Inter para a Juventus. Agora sim, Hernanes, se eu falar errado, você me corrija. Cadê o Profeta? É isso aí. Isso mesmo? O que a gente pode falar um pouco mais dessa marca, né, Hernanes? Como que você iniciou, né? Porque primeiro você comprou a vinícola, depois até conseguir fazer a produção. Como é que foi esse processo? O que a gente pode falar hoje, né? Do Cadê o Profeta? É isso aí. Mas assim, na verdade, por isso que eu veio a ideia de fazer o vinho, porque a princípio só queria uma casa. Uma casa para mim, porque eu já estava jogando há 5 anos na Itália e não tinha ainda comprado nenhuma propriedade, nem apartamento, nem em Roma, nem em Milão, nem em Turim, nada, né? Eu falei, chegou o momento, né? Já estava bem adaptado na Itália e, como eu falei, encontrei a casa com as parreiras e o cara já tinha uma produção, já vinificava os vinhos. Então ali foi, não tive que fazer muito trabalho. Já no ano seguinte, já foi a primeira safra, que foi 2016, e inclusive estamos aí há quase de uma década, né, de produção de vinhos. Já uma década? É isso aí. Então, só que assim, no início, eu costumo dizer, né, que todo mundo fala, investimento. Não, eu não fiz um investimento, né, porque quando você faz investimento, você espera algum retorno, né? Então, essa não foi a minha ideia. Eu, como eu falei, né, me encantei com o lugar, queria uma casa,
tinha o vinho, tinha as parreiras, aí eu falei, pô, né, veio a ideia de fazer os vinhos, de produzir os vinhos, e enquanto eu jogava, foi bem a fase também que eu voltei ao Brasil. Então aqui assim, o vinho não é como na Europa, que faz parte da refeição diária das pessoas, né? O vinho aqui é uma bebida alcoólica, então assim, eu não queria misturar muitas coisas, né? Era muito a minha profissão, né? O futebol para mim era muito sagrado, eu não queria misturar as duas coisas. Então assim, no princípio eu fui bem devagarzinho, né? Aquele trabalho de formiguinha. E agora, desde que eu parei de jogar, então eu estou aí um pouco mais transformando essa paixão, esse namoro em sim, um casamento, né? Algo mais sério. E aí estamos expandindo, cada ano que vem, que passa, a gente tem crescido o número de vendas, depois os lugares que estamos tendo acesso. Então, assim, está dentro do programado, porque o vinho é uma coisa, quando você aprende a história, né, é algo tão milenar, além de ser milenar, está desde os primórdios da humanidade. E para fazer vinho tem que ter paciência, tem que ter tempo, você não pode forçar as coisas. E ainda mais aliado ao meu jeito de ser. Então a Casa Profeta é isso, né? Uma marca que, enfim, a gente está chegando no mercado, mas com elegância, como tem que ser, e com paciência. Inclusive, até como você mesmo já falou nas redes sociais, porque a temperatura está para o vinho, assim como o sal está para a comida. Já virou um especialista, Hernanes. Como assim, poxa? Não, eu estudei, né? Eu estudei a parte teórica também, fiz cursos, né? Porque lá na vinícola, no Teu Vinícola, a gente tem um pequeno resort, a gente chama assim, né? Porque tem uma pousada, né? E tem restaurante também, um restaurante bastante importante. E então, assim, fiz curso sommelier e da parte teórica, e depois as minhas visitas, né? Por ter jogado, todo mundo me reconhecer, me conhecer, fica fácil os acessos, né? Então eu tive muitos professores, assim, os caras que você hoje você compra uma garrafa de vinho lá por 200 euros, 300 euros, esses caras históricos me ensinando os segredos como eles fizeram para ter um vinho de qualidade e tudo. Então isso não tem preço, né? Então esse contato com eles, esse network, e aliado à minha vontade de descobrir, de estudar e de degustar, né? Porque o vinho, eu falo, a vida, o vinho, o futebol é 95% prática e 5% teoria. Então tem que degustar. Tem que degustar. Ô, Hernanes, se a gente for falar mais, então, do Cadê El Profeta, como que é a carta, né, de vinhos de vocês? E você está aqui em São José exatamente também para promover o seu vinho, né? Isso aí. Nós temos 4 etiquetas por enquanto, né? São, por enquanto, todos tintos. Temos um na categoria que é frisante, que ali se harmoniza melhor com o aperitivo no início ou com a sobremesa, né? Lembra muito o Lambrusco, né? A galera aqui no Brasil deve ter em mente o Lambrusco, então se assemelha. Para o futuro, aí, mais 2 anos, está vindo outros rótulos, porque eu plantei uma uva branca chamada Timoraço e o Nebbiolo. Então, mais 2 uvas aí que acrescentei ao terreno, ao portfólio. Mas, enfim, como eu falei, né? O vinho tem que ter paciência. Eu plantei faz 2 anos, tem que esperar mais 2 anos, e mais 2 anos para o vinho ficar pronto. Então, enfim. Não é tão fácil assim, né? Tem todo um processo, e foi aquilo que você, além de entender e estudar sobre os vinhos, você teve também que entender um pouco mais essa parte da produção dos vinhos. Sim. E aí, assim, como eu falei, né? Nessa região, principalmente, não tem como você não começar a entender, porque a cada 100 metros é uma vinícola, né? Assim, vinícola, quando eu falo de vinícola, não é aquela coisa, uau, não, é uma casinha que você entra, tem ali os barris, os tonéis de aço inox, e ali o produtor faz o seu vinho e tal. Então, assim, não tem como você não se aprofundar, não conhecer, não passar a conhecer dos processos também. Hoje, assim, enfim, acompanho e por essas, como eu falei, essas visitas, você acaba entendendo dos processos, né? O cara que eu comprei, hoje ele faz parte, trabalha com a gente, é um senhor que assim, meu pai adotivo da Itália, me ajudou muito
né, porque a Itália é muito burocrática. Então, para você ver, eu comprei um negócio, eu queria reestruturar, mas tem que esperar um ano para o cara até conseguir a permissão para fazer. Então, assim, é muito burocrática e eu sempre agradeço muito a ele, né, que se não fosse ele, não teria, assim, o projeto não teria chegado onde chegou, né? Perfeito. E, Hernanes, para o pessoal, então, de casa, por quê? O vinho é produzido na Itália, isso aí. Mas chega aqui no Brasil, o pessoal que quiser comprar o Cader Profeta, como é que faz? Isso, temos isso, produzido na Itália, região do Piemonte, e já estamos no Brasil desde 2017, e temos acessos, quem quiser comprar é o Cader Profeta Wine no Instagram, tem esse contato, e também tem, né, o site www.caderprofeta.com.br. Perfeito. Facinho, pessoal. Quem quiser vai estar aparecendo aí no GC e a gente só pode agradecer a presença do Hernanes aqui no Visita na Record. Muito bacana conversar contigo, Hernanes, porque além do futebol a gente vê também sobre a sequência, né, de um atleta que foi referência não só no time que jogou, mas na seleção brasileira e uma referência para o esporte não só na parte de dedicação, mas também, principalmente, nessa parte de conhecimento. Tem alguma frase para a gente encerrar o Visita na Record, né? Eu acho que você falou bem nessa palavra conhecimento. Eu costumo dizer que talvez o meu maior prazer na vida é conhecer, é aprender. Então, eu acho que essa frase aí, o conhecimento nunca é demais. São 3 coisas que nunca é demais. Alongamento, dinheiro e conhecimento. Então, capricha aí. Tudo isso daí, as dicas estão feitas, pessoal. Bom, galera, eu conversei hoje com o Hernanes, ex-jogador e agora também produtor de vídeo.